Olá, estamos começando mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje vamos falar sobre um assunto bem legal que é hipertensão. E é muito importante você aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão sofrendo com essa doença e nem sabem. Então, para falar sobre esse assunto, hoje eu trouxe a Bruna Roberta Cavalcante dos Santos, nutricionista. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Lari. Muito obrigada. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto e para começar, Bruna, eu queria que você primeiro explicasse para as pessoas, para os nossos ouvintes, o que é a hipertensão e por que ela preocupa tanto, principalmente a saúde pública. Você trabalha hoje em hospital, né? E você deve vivenciar e visualizar isso de forma mais intensa. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Então, a hipertensão ela é a doença crônica mais comum no Brasil. Ela atinge 27,9% em média da população brasileira, que Nossa, altíssimo. Altíssimo. Em torno de 38 milhões de brasileiros são acometidos por essa doença. Então, é muito comum na saúde pública, tanto que ela é a mais comum, né, mais prevalente. Então, para a gente entender o que é hipertensão, eu acredito que a gente tem que falar primeiro o que é a pressão arterial. Ótimo. Que é a força que o sangue exerce na parede das artérias quando ele é bombeado pelo coração. Então, essa pressão ela é medida em dois pontos, que é a sistólica e a diastólica, que é quando o coração contrai e quando ele relaxa. O normal é 120/8, o famoso 12/8. Então, a hipertensão é quando essa pressão se mantém alta, se mantém elevada, acima de 14/9. Então, esse já é considerado um quadro de hipertensão arterial. E esse excesso de força do sangue, ele contra as artérias, causam danos em alguns órgãos, como coração, rim, cérebro, e ela costuma chamar que é uma doença silenciosa, né? Claro. Então, porque ela não tem muitos sintomas. Geralmente a pessoa vai descobrir quando tem um infarto, um AVC, um problema renal. Então, por isso que é importante sempre monitorar a pressão, sempre estar se cuidando para saber como que está essa situação, né? Olha só o quanto é importante a gente observar por ser principalmente uma doença silenciosa, como você disse. Quais são os principais fatores, Bruna, que contribuem para o aumento dessa pressão arterial? Idade, então quanto maior a idade, mais avançada, maior o risco de desenvolver. Fatores genéticos, então ter alguém com hipertensão na família, o excesso de peso, obesidade, sedentarismo, tabagismo, excesso de bebidas alcoólicas, né? Então o alcoolismo também favorece para hipertensão. Hábitos alimentares, então excesso de consumo de sódio, de alimentos ultraprocessados, são todos estresse. Olha, inclusive o estresse. São fatores que vão colaborar para o aumento da pressão. E você trouxe um ponto importante que para nós nutricionistas faz total diferença, e aí a gente entra no ponto que seria a alimentação, né? Como que essa alimentação, de forma mais prática, ela pode estar influenciando nesse controle ou no surgimento mesmo da hipertensão? A alimentação é muito importante. Então, primeiro em relação ao volume sanguíneo, quando a gente consome um excesso de sódio, esse aumento de sódio dentro da corrente sanguínea aumenta a entrada de água, o que faz favorecer o aumento do volume sanguíneo que vai circular pelo sangue, consequentemente causando o aumento da pressão. O que muitas vezes a gente pode visualizar através de um inchaço, de um edema maior, de uma retenção maior de líquido? Também. Então, também pode estar uma retenção maior extrinsecamente, né, além de dentro do sangue. Então, a alimentação, excesso de sódio vai influenciar nessa questão. Consumo adequado de água também. Então, a água ajuda a excretar excesso de sódio pelo rim, ajuda a manter os níveis normais de volume sanguíneo. Outra questão também são os nutrientes vasodilatadores, né? Então, os minerais cálcio, potássio, magnésio, eles atuam aí relaxando os vasos sanguíneos e melhoram, no caso, a questão da pressão arterial. Então, são vários fatores, né, que a alimentação pode aí, como a gente fala muito aqui no programa, um santo remédio mesmo, de uma forma muito natural, a alimentação pode influenciar. E aí, a gente entra numa prática mais direta, que seria falar sobre quais são esses alimentos que eles devem ser evitados durante não só a nossa vida como um todo, mas principalmente para aquelas pessoas que já estão diagnosticadas com um problema de pressão. Então, em relação aos alimentos que têm que ser evitados, principalmente os alimentos ricos em sódio, ultraprocessados, como, por exemplo, embutidos, que são salames, presunto, alimentos enlatados, que são conservados em sal, né? Água e sal, snacks industrializados, tipo salgadinhos de pacotes, fast foods. Então, esses alimentos aí, eles têm que ser evitados.
E já os alimentos que causam a melhora, de maneira geral, são frutas, legumes, verduras, porque daí a gente vai encontrar fonte de potássio, de magnésio, cálcio, principalmente nos leites derivados, né, laticínios magros. Então aí você encontra esses nutrientes. E além das frutas e verduras terem esses minerais, eles têm também antioxidantes, que atuam como cardioprotetores. Então tem que ter uma alimentação aí equilibrada, principalmente com base de fruta, verdura, castanhas, carnes magras, laticínios magros. E aí fica o alerta, né, Bruna, para a leitura dos rótulos. A gente já falou várias vezes aqui no programa da importância das pessoas aprenderem a olhar para o rótulo, né? E aí vou deixar um spoilerzinho, falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante, é você olhar mesmo a questão do sódio, mas não somente a leitura do sódio, mas na porção que ele vem descrevendo. Um exemplo que eu gosto de falar sempre é o shoyu. O shoyu tem uma alta concentração de sódio e que as pessoas muitas vezes menosprezam isso. Eu atendi uma paciente semana retrasada e ela falou que teve uma retenção estranha numa segunda-feira. E a gente fazendo um recordatório da dieta dela do dia anterior, o que ela comeu de diferente foi só o shoyu. Olha aí. E aí fez o que você falou lá no início, né? Essa retenção de líquido. Por conta disso, a Anvisa é uma defesa, né, do corpo. A Anvisa até fez, né, aquelas alterações de rótulos de alimento. Alto sódio, alto em gordura. Gordura, alto em açúcar. Então, os alimentos que têm mais de 400 miligramas de sódio por porção já vem esse aviso. Então, já ajuda o consumidor a ficar ligado no que ele tem que prestar atenção, né, ao consumir esses alimentos. Porque tem os temperos Tem uma dose, né, para cada, em geral, para as pessoas, de sódio por dia. Em relação ao sódio, seria 2 gramas, né? Que seria um sachêzinho daquele. Na verdade, de sódio... 2 sachêzinhos. É que aquele sachê não tem tudo sódio, né? Não tem só isso. Mas seria uma quantidade que pra gente, muitas vezes, é muito mais, né? A gente adiciona uma quantidade muito maior do que aquilo. E no shoyu, você falou assustador. Do shoyu, lembrei também dos produtos, dos temperos industrializados, né? Tipo sazon, caldo de carne. Perfeito. Então, as pessoas também utilizam muito isso no preparo dos alimentos, que não é legal. Então, eles têm uma grande quantidade de sódio na preparação ali, incluindo na preparação esse a mais, né? Além do sal de cozinha e o tempero industrializado. Até porque o sódio está nos alimentos também naturais, né? Mas numa dose muito menor, né? E aí você tocou num ponto que, assim, eu percebo, por exemplo, na minha família, eles têm o hábito de utilizar aqueles sachêzinhos de tempero completo para salada. Aí você fala assim, tô comendo algo natural, saudável. Mas cheio de sódio, não está sendo algo tão legal quanto se você não estivesse utilizando esse tipo de tempero, né? Aí você já falou, inclusive, era a pergunta que eu ia te trazer, qual a quantidade de sal recomendada por dia e aí, como você já falou que seriam... de sal são 5 gramas de sal, no que é o total. cloreto de sódio então, por pessoa. 5 sachêzinhos daquele no dia. Que equivale a uma colher de chá, mais ou menos, rasa de sal, né? Mas sódio não. Sódio então, lá quando está escrito sódio no rótulo, é prestar atenção nisso. Isso. Esses dias, analisando uma lasanha dessas lasanhas industrializadas, uma lasanha daquela tinha 2.000 miligramas quase de sódio. Então, assim, já é tem gente que... do dia. E tem gente que consegue comer uma sozinha. Em uma refeição. Em uma refeição, ou seja, ainda tinha almoço, tinha café da manhã, tinha todas as outras refeições. Então, cuidar essa questão. E como que você sugere para esse controle, né, da pressão? O que a gente pode fazer para ajudar nesse controle? Então, preferencialmente, de uma forma bem básica, é evitar alimento industrializado e preferir os alimentos in natura ou minimamente processado, que é o que hoje em dia a gente escuta muito falar como comida de verdade, né? Perfeito. Que não são os enlatados, os industrializados. Então, dar preferência a esse tipo de alimento, que daí a gente vai encontrar na variedade de fruta, legumes, verduras, grãos integrais, carnes magras, laticínios magros, todos os itens que a gente precisa para o controle da pressão arterial. Então, os vasodilatadores, os cardioprotetores, o controle do consumo do sódio, que aí consegue, em relação à alimentação, melhorar. E não só isso, né? Essa alimentação é o básico lá da orientação do guia da população brasileira do Guia Alimentar, porque ela previne não só hipertensão, mas diabetes, todas as outras doenças crônicas, obesidade, sobrepeso, câncer. Então, a gente consegue ter uma melhora geral. Nossa, que legal. Além da alimentação, tem algo a mais que a gente possa fazer, porque os nossos ouvintes possam fazer de diferente, para que a gente consiga uma melhora nesse controle da hipertensão?
Alguma coisa no estilo de vida? Né, em relação ao estilo de vida, atividade física é importante. Então, os estudos mostram que prática de atividade física ajudam sim a melhorar a hipertensão. Porque bombeia mais Exatamente. Ela melhora a nossa capacidade cardiovascular. Então, melhora ali a capacidade do coração de bombear sangue, de circulação. Então, isso é muito importante, atividade física. Outra questão muito importante é o sono, porque durante o sono regula todas as funções do nosso organismo, inclusive a pressão arterial é regulada durante o sono. Então, é importante pelo menos aí 7 a 8 horas de sono por dia. Modulação do estresse também é um item bastante importante. Um dos pontos muito falados hoje em dia, né, hoje em dia. E muito comum, né, na atualidade ali, essa questão do estresse muito presente, aquela questão de ser muito imediatista. Então, esse estresse prevalente, ele causa ali um aumento ali do batimento cardíaco, uma constrição ali dos vasos sanguíneos que gera um aumento da pressão. Então, se isso for crônico, esse estresse, acaba desenvolvendo a hipertensão. Olha que legal, quantos pontos que a gente pode estar trabalhando para cuidar da nossa saúde e melhorar esse quadro de hipertensão. Existe algum mito comum, assim, sobre a hipertensão que as pessoas mais acreditam e precisa ser desfeitos? Sim, o primeiro acho que seria de que hipertensão é só para idoso, né? Então é comum só em idoso, então isso não é verdade. Então, infelizmente, pessoas, infelizmente, cada vez mais jovens aparentando, desenvolvendo hipertensão. Outro mito seria que só o sal é o vilão, né? Então, o sal de cozinha, como a gente já falou, é cloreto de sódio. Sim. Mas nós temos diversos alimentos que contêm sódio, inclusive alimentos que não são salgados. Sim, os doces, né? As bolachas hoje recheadas. Exatamente, as bolachas recheadas, os outros... Porque o sódio ele é usado como conservante na indústria de alimentos. Então, como era antigamente, né? Não tinha geladeira, não tinha esses processos que a gente tem hoje. Era carne seca, né? Com sal, para diminuir a atividade de água do alimento e diminuir a deterioração do alimento. Então, até hoje, utiliza o sódio como conservante. Então, às vezes, alimento doce, a pessoa nem pensa, né? Vai lá e compra, não olha o rótulo, não vai ter problema, mas tem. Então, muita atenção aos alimentos industrializados, aos rótulos dos alimentos para essa ingestão de sódio. Infelizmente, né, Bruna, a gente tem visto que inclusive as crianças têm consumido em grande quantidade esse tipo de alimento, a alimentação está ficando... é mais prático abrir uma embalagem, né? Eu brinco com as minhas filhas, é tão simples descascar uma banana, né? Descascar uma pocã, então a gente não precisa deixar as crianças o tempo todo expostos a esses alimentos, porque isso vai gerar um estilo de vida ruim para o futuro, né? Mas lá na frente ele... Não. A gente precisa construir agora o que a gente vai colher lá no futuro. Com certeza. Até o paladar da criança é desenvolvido durante ali essa infância. Então, se ele acostuma com esses alimentos com elevado teor de sódio, de açúcar, para um adulto depois conseguir mudar esse hábito é muito mais difícil, né? Então, até as papilas, né? As nossas papilas gustativas vão se acostumando e aí a gente quer cada vez mais. Mais salgado, mais doce, mais intenso. É engraçado quando a gente vai fazendo no consultório essa mudança, né, de estilo de vida e que no começo é mais difícil mesmo você sensibilizar o paladar e aceitar a fruta com o sabor doce da própria fruta, a salada sem tempero, é mais difícil, mas é possível, né? Até em relação a essa questão do tempero, de ajustar o paladar, pode usar o sal de ervas como substituto dos temperos industrializados, para diminuir o uso do sal de cozinha nas refeições, bater as ervas desidratadas, né? Salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, uma preferência. Tem tanta opção, né, hoje em dia. E usar menos o sal, então bate junto com o sal e usa aquilo para temperar. O limão, que a gente tem também, que ajuda a melhorar o sabor sem adicionar tanto sal. Então tem as estratégias e como você falou, a gente vai ajustando o paladar. Aos poucos você vai se acostumando a consumir menos sal. Então, para quem tem o diagnóstico, para a gente fechar aqui, qual seria o primeiro passo para a gente melhorar essa saúde? Resumindo tudo o que você falou. Acho que o primeiro passo é aderir ao tratamento, né? Então, se o médico prescrever algum tipo de medicação, alguma questão, então aderir ao tratamento no geral. E na parte de alimentação, começar com pequenos hábitos. Então, diminuir o sal das preparações, evitar os alimentos industrializados e minimamente começar uma atividade física. Então, se a pessoa é totalmente sedentária, 30 minutos de atividade física ali, uma caminhada que seja. Então, não precisa começar querendo fazer tudo 100%. Pequenas mudanças já geram grandes resultados. É 1% melhor todos os dias, que agora está na moda, né? Vamos ser 1% melhor hoje do que ontem, que já está melhor do que a gente não evoluir. Olha, eu acredito que tenha ficado bem claro para você que está aí desse lado, para fazer as mudanças
porque isso vai trazer muita saúde, muita qualidade de vida. A gente sabe, né, como ela falou no início, um dos principais fatores seriam aí o infarto, o AVC, que são coisas que muitas vezes não nos tiram a vida, mas modificam todo o curso da vida dessa pessoa, porque ela fica muito debilitada para seguir com qualidade, né, Bruna? Com certeza. Não sei se você trabalha com alguma plataforma, Instagram, ou se você tem algum contato, não sei se você faz atendimentos ou só a parte hospitalar mesmo. Mas assim, muito obrigada pela tua participação, por ter vindo, aceitado nosso convite, trazer um pouquinho daquilo que você conhece, que é muito importante para nós, né, para os nossos ouvintes. A casa é sua, venha sempre. Obrigada, fico feliz em ter vindo, ter sido convidada. Que bom, que bom. E a gente está aqui aberta a recebê-la sempre que você quiser. E muito feliz porque trouxe esse assunto à luz, a esse assunto tão importante que é a hipertensão e que precisa, assim, ficar muito claro para que as pessoas parem de ter medo de ter o diagnóstico, mas sim encontrem uma alternativa para poder sair dessa dificuldade, dessa patologia que é tão importante. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para as outras pessoas, para aquelas pessoas que você sabe que está aí abusando um pouquinho mais do sal do que deveria, que anda aí nos dias que sai para comer comida japonesa enchendo de shoyu, para que a gente possa aí ter muito mais qualidade de vida. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.